Os exames complementares são fundamentais para o diagnóstico e para o prognóstico da síndrome coronariana aguda. Se a gente lembrar da definição, da quarta definição universal, a gente precisa ter, para ter infarto, lesão miocárdica, que é a troponina, e sinais de isquemia aguda. A gente pode ver que a troponina, o eletro e alguns exames complementares, como o eco, são fundamentais para esse diagnóstico. Vamos começar falando do eletro, que é o exame mais básico. Ele deve ser feito e interpretado em até 10 minutos para todos os pacientes com suspeita de síndrome coronariana. Chegou com uma dor torácica que você acha que pode ser infarto, tem que fazer o eletro rápido. O infarto com supra é o que você tem que buscar inicialmente, porque é uma emergência, tem que agir rápido. É um supra quando tem supradesnivelamento do ponto J de mais de 1 milímetro. Aonde fica o ponto J? O ponto J fica aqui, como a gente pode ver. Ó. Não é lá em cima não da T. É no momento em que acaba o QRS e começa o segmento ST. E a gente vai ver a linha de base e vai contar o supra da linha de base em relação ao ponto J, maior que 1 milímetro em derivações contínuas, mais de uma derivação, por exemplo, V1, V2 ou D2 e D3, dá o diagnóstico de infarto com supra, mas toda regra tem exceção. Fica atento à exceção. Exceção, V2 e V3, varia com o sexo e com a idade. Homens mais novos já podem ter um pequeno supra, homens mais velhos um pouco menor, e em mulheres vai ter o menor supra de base. Então, homem menos de 40 anos já pode ter um supra de 2,5 milímetros. Então, para considerar supra isquêmico, tem que ser acima disso. Homens com mais de 40 anos já podem ter um supra de 2 milímetros, então tem que ser acima disso para considerar supra. E por fim, mulheres é um pouco menos, 1,5 milímetro. Então lembra desses valores e desse grupo de pacientes, porque isso é uma exceção à regra de 1 milímetro. Além disso, a gente tem outra exceção, que são as derivações posteriores ou dorsais, V7, V8, V9, meio milímetro. Por quê? Porque elas estão mais afastadas do coração, estão lá para trás. Então, meio milímetro já é suficiente para dar o diagnóstico de supra nessas derivações. O bloqueio de ramo esquerdo novo também pode ser diagnóstico de supra, depende do quadro clínico. Se tem sintomas de isquemia aguda, você vai tratar como infarto com supra. Na literatura, a gente sabe que atualmente o BRE nem sempre está relacionado à isquemia, mas atualmente ainda para a prova, se tem bloqueio de ramo esquerdo novo, ou seja, não tinha no EletroPrev e tem agora, e tem sintomas típicos de infarto, trate como infarto com supra. O supra localiza a parede. Então, se eu tenho um supra de V1 a V3, a parede é anteroseptal. Se eu tenho um supra que vai de V1 a V4, é chamada anterior. E se eu tenho um supra que pega toda a parede anterior, mas essa região lateral aqui que a gente pode ver, que é D1 a VL, V5, V6, pega tudo isso, é chamado de anterior extenso ou anterolateral. A gente pode ter também na região lateral o supra, que está aqui, ó. A gente chama o supra de lateral alto, tem essa nomenclatura quando é D1 a VL, e lateral baixo, ou só lateral, quando é V5 e V6. Isso é a parede lateral. E por fim, a gente pode ter um supra também na parede inferior. São essas derivações aqui de baixo, D2, D3 e AVF. Isso é importante porque isso dá o diagnóstico da artéria acometida. Se eu tenho supra anterior, a artéria acometida é a descendente anterior. Supra na região lateral é a circunflexa, CX. E por fim, parede inferior, geralmente a coronária direita, 90% das vezes. Só que quando tem supra inferior, a gente tem que pensar em outras paredes também. Você tem que fazer as derivações para procurar o ventrículo direito, V3R, V4R, e também as derivações dorsais ou posteriores, V7, V8 e V9, porque a coronária direita pode irrigar toda essa região. Então lembra disso aqui, porque a artéria acometida é muito importante no diagnóstico e no tratamento, na hora de fazer angioplastia. Quando tem supra, tem imagem espelho. Então, o que é imagem espelho? Ó, se eu tenho um supra nessa derivação, por exemplo, derivação anterior, eu posso ver um infra na derivação inferior. Então, lembra que quando tem supra, tem imagem espelho. Vai procurar. Se eu tenho um monte de supra e não tem imagem espelho, eu tenho que pensar em outro diagnóstico, como pericardite, por exemplo. O eletro no infarto sem supra, ele não tem supra, obviamente, ele pode ter infra, mais de meio milímetro, como a gente vê aqui. Ele pode ter inversão da onda T, mais de 2 milímetros, simétrica, como a gente pode ver aqui. Podemos ter também a chamada alteração dinâmica. Chega sem dor, o eletro está normal. No momento da dor, você repete o eletro, tem o infra. Por isso que é muito importante sempre repetir eletro quando o paciente tem dor. Então a gente tem essas alterações mais comuns no infarto sem supra, mas lembra que o eletro pode ser normal.
no infarto sem supra. Tem eletro normal com troponina elevada. Cuidado com isso. Marcadores de necrose são fundamentais. A gente tem uma cinética que tem que lembrar. Primeiro, a mioglobina é o mais rápido, é aquele que já começa a alterar com uma 2 horas e até 12 horas ele normalizou. Só que ele é totalmente inespecífico. Se você faz um crossfit, uma academia forte, tem lesão do músculo esquelético, pode alterar a mioglobina. Então ele é totalmente inespecífico, não deve ser usado. A gente tem também a CK-MB, que começa a subir com 3 horas, pode fazer o pico com 18 horas e dura até 2 dias para voltar ao normal. CK-MB também não é tão específico como as troponinas. A gente tem troponina I e T, as duas podem ser usadas, começam a subir com 3 horas, pico com 24 e podem durar até 7 a 14 dias elevadas. Então, por esse motivo, se você tiver um novo episódio de dor, o paciente pode ainda ter a troponina aumentada nesse prazo de tempo. Lembra de uma coisa, quando tem troponina ultrassensível, esquece os outros marcadores. A troponina tem a maior acurácia, ela que deve ser usada. E para diagnóstico de reinfarto, pode ser usada também. Você vai avaliar a variação. Ela pode estar um pouco elevada, você repete. Se estiver aumentando mais de 20%, significa que é reinfarto. Então, troponina deve ser usada tanto para o diagnóstico inicial, quanto no diagnóstico de reinfarto, avaliando essa variação. Então, a MB pode ser usada no reinfarto? Pode, mas atualmente o preconizado é que também se use a troponina. Cuidado com isso. Em relação a outros exames complementares, o raio-x pode dar diagnóstico da congestão e diagnósticos diferenciais, como dissecção de aorta, tem alargamento de mediastino, pneumotórax, né, no raio-x. Em relação ao eco, é importante para ver a função ventricular. Diagnósticos diferenciais pode ter um derrame pleural relacionado com pericardite. Síndrome de Takotsubo, quando eu tenho um abalonamento do ápice do coração e a contração na base está normal. E complicações como CIV, como ruptura da parede livre ou mesmo uma insuficiência mitral aguda. A ressonância cardíaca é um outro exame que pode ajudar, mas geralmente não na fase aguda, quando você tem dúvida se esse paciente já teve um infarto prévio. Né? Por quê? Porque ele ajuda no realce subendocárdico. O que é isso? Eu faço uma ressonância com gadolínio, eu vou injetar esse contraste. O que eu vou ver quando tem infarto? Eu vou ver isso aqui, ó. Como a gente pode ver nessa imagem, é o gadolínio, isso significa que é fibrose. É um realce subendocárdico, porque como a gente já viu, a isquemia ela começa na região subendocárdica e vai subindo até essa região subepicárdica. Então, se você tem dúvida se o quadro foi infarto, a ressonância pode ajudar com o realce tardio do gadolínio. Então, lembra dos exames complementares principais, eletro e troponina. Troponina pode levar em outras situações, mas lembra dela para o diagnóstico de síndrome coronariana aguda.